A parábola da figueira, exortação à vigilância. Marcos, capítulo 13, versículo 28 ao 37. Oi, tudo bom? Mais uma vez, nós estamos aqui para o último tópico desse estudo, no livro de Marcos, capítulo 13. Esse é o último tópico do capítulo 13, tá ficando cada vez mais fechado, né? Lembrando, gente, que eu não tenho muitas informações, não sou muito letrada no ramo da teologia, até porque nunca fiz nenhum curso teológico. Eu simplesmente estudo, gosto de estudar e gosto de passar aquilo que eu estudo como informação e procuro sempre manter o foco para não passar nenhuma informação errada. Mas eu não tenho tanta habilidade, tanta eloquência de palavras para passar essas informações a vocês. Então, quem quiser mais informação, mais profunda, procura um teólogo, porque já passou um pouquinho de mim, né? Mas estamos aqui para continuar no nosso estudo. Para você que está comigo desde o início, muito obrigada, que Deus abençoe. Para você que está aqui comigo, que todo dia, toda vez que eu lanço vídeo, eu ganho mais seguidores. Eu sou muito feliz por isso, graças a Deus, né? Em algumas plataformas eu tenho recebido bastante pessoas que têm me acompanhado e eu só posso agradecer e pedir a Deus que proteja todos, tá? Não estou brincando aqui, é uma coisa séria, onde eu respeito bastante a palavra do Senhor, e é isso aí. A parábola da figueira e exortação à vigilância. Mateus e Lucas nos dá essa informação, tá? Inclusive no livro de Lucas eu até fiz esse estudo, tá? Então continua ainda as palavras do Senhor no Monte das Oliveiras com seus discípulos. Esse assunto com seus discípulos foi bem longo, né? Então a gente começou falando sobre a destruição do templo e agora estamos aqui falando de assuntos futuros, coisas que aconteceram no tempo deles e coisas que ainda há de acontecer no nosso tempo e coisas que ficará para depois de nós, se Cristo não chegar logo. 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, observa que as parábolas do Senhor sempre davam referência a coisas que ele conhecia, né? Sempre trazia uma analogia de assuntos bem simples do conhecimento deles, por eles se tratarem de pessoas simples, né? Então, Jesus, conhecendo ali a simplicidade, ele sempre trazia um assunto do conhecimento deles, do dia a dia, da vida diária de cada um. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então, está próximo o quê? Sabeis que está próximo às portas. Quem? Jesus. Quando ouvires falar de tudo aquilo que o Senhor o alertou, né? No começo do capítulo, a desolação, a perseguição, as traições, os ódios por causa dele, né? Quando virem que o céu, o sol, as estrelas, todas as constelações, o firmamento, os poderes dos céus e serem abalados, ou seja, a natureza, assim como o céu, reagindo de uma forma grandiosa, alterando-se por causa do advento da segunda vinda do Filho do Homem, aí ele diz o quê? Sabeis que Jesus está nas portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Ou seja, que geração é essa? A geração que tiver passando todo esse tipo de advento a qual o Senhor adverte. Essa é a geração. Não sabemos se será no nosso tempo ou se será no tempo dos nossos filhos, no tempo dos nossos netos, no tempo dos nossos bisnetos. Não sabemos em que geração acontecerá todos esses adventos. Lembrando que muitos desses adventos já aconteceram, né? Mas muitos, em referência até a algumas visões do livro de Ezequiel, ainda está por acontecer. Então, nessa época que tiver acontecendo tudo isso, a geração que tiver passando por esse tipo de situações, desse advento, não morrerá, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça.
Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, tudo que o Senhor falou, né, para os apóstolos ali no Monte das Oliveiras, foram palavras de verdade, concretas, realistas, e não tem como serem revogadas, não tem como passar. Ou seja, pode passar os céus e a terra, pode entrar situações, passar situações, entrar condições, sair condições, mas o que o Senhor falou está falado. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, tudo isso, a vinda do Senhor, só o nosso Deus é quem conhece. Quando o Senhor falou isso, lembramos que o Senhor estava em uma condição humana, entendeu? Limitado, e que tudo era a Ele revelado pelo poder do Espírito Santo. Por isso que ele usou essa expressão, nem os anjos, nem o Filho, porque ele estava aqui na terra juntamente com os seus apóstolos, mas com certeza agora ele já sabe exatamente o que está preparado para aqueles que se reunirão com o Senhor. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Ou seja, a oração e a vigilância ainda é, o ponto mais positivo e concreto da vida do crente. Vigiar e orar, para não entrar em tentação, e vigiar e orar para ficar sobre aviso quando tudo isso estiver para acontecer. É como o homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordene que vigie. Ou seja, o que Jesus está falando assim, que fazendo referência a ele mesmo, Um homem que se ausenta do país, no caso, ele se ausentou, ele retornou para o céu, Após a sua crucificação, a sua ressurreição, ele foi assunto ao céu. Então, no caso, ele deixa a sua casa, que no caso é Israel, e dá autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obrigação, e ao porteiro, e ordena que vigie. Ou seja, quem são os servos? Os crentes, Para que estejam sobre aviso, para não ficarem desapercebidos. Vigiar, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é o cantar do galo, se é pela manhã. Então, o Senhor nos alerta a estarmos sobre aviso, observar os sinais, observar os tempos, observar o que está acontecendo à nossa volta, observar os falsos profetas, os falsos líderes, os falsos messias, Vamos largar a mão de estar correndo atrás de sinais e revelações, vamos abrir os olhos justamente para a palavra, o que a palavra ensina, a palavra já nos revela, Para que a gente não seja enganado pelo nosso inimigo. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos acheis dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Isso aqui é uma coisa tão perigosa. Esse dormindo aqui não é o sono da condição humana, não, da canseira, das consequências. Não é esse sono, não, que você chega cansado do serviço e a sua condição agora é só descansar e dormir. Não é esse sono. Esse sono aqui é um sono espiritual. É aquele sono da indolência, onde você está desapercebido com tudo que está acontecendo à sua volta. Está na igreja, mas está longe da igreja, está longe do dono da igreja. Com isso, fica desapercebido em relação aos sinais da vinda do Filho do Homem. As coisas vão acontecendo e você não percebe. Não tem aquelas pessoas em cima do muro que nem afunda, e nem sai dentro da água, fica ali boiando? Pois é, tem pessoas que é assim, ele nem sai da água e nem afunda, ele fica ali boiando. E tem pessoas que são exatamente assim, ele nem entra nas profundezas de Deus e nem sai. Mas não consegue ver nada, não diz nada, não tem rumo de nada, é que nem uma folha seca. E é isso que nós temos que ter cuidado na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe.